Rute 1, versículo 1 ao versículo 5. Na época em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi peregrinar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamava Orfa e a outra Rute. E viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que a mulher ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por podermos estar diante da sua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza através dela. Fale conosco, nos instrua e, pelo poder do seu Espírito, nos ajude a responder com obediência à sua palavra. É o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Inevitavelmente, nós, e inquestionavelmente, vivemos em tempos muito difíceis, haja vista a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Politicamente, economicamente, de maneira sanitária. E tempos assim, geralmente, fazem com que a gente comece a se movimentar rumo a medidas em que nós devemos tomar para fazer alguma coisa. Nós nos perguntamos como vamos sobreviver, como vamos sair, como vamos nos livrar de tudo isso. E esses momentos são muito decisivos nas nossas vidas, porque podem ser momentos em que a gente, em vez de vivermos uma vida que responda e que ande de acordo com o que Deus espera de nós, uma vida de fé, seja uma vida regida, controlada pelo que nós enxergamos e o que parece melhor para nós. E esse relato bíblico aqui é um relato de uma família que tomou uma decisão num tempo muito difícil e foi uma decisão equivocada, porque não foi uma decisão motivada por fé, mas foi uma decisão motivada por qualquer outro motivo. Da mesma forma que no Novo Testamento a gente tem a história do bom samaritano, no Antigo Testamento a gente tem a história da boa moabita. Rute conta-nos a história de uma mulher virtuosa, que nós sempre ouvimos falar, e que tem toda uma importância fundamental no progresso da revelação do Antigo Testamento. Ela é ambientada, a história acontece 3 gerações antes de Davi, uma vez que Rute é a bisavó de Davi, conforme o capítulo 4 vai nos mostrar. E então ela se situa na última porção do livro de Juízes, ainda que na Bíblia hebraica Rute não venha depois de Juízes, ela vai bem depois, é numa outra versão, a Septuaginta, em que ela aparece entre Juízes e Samuel. Temporalmente está correto. E ela diz respeito a um tempo muito caótico, como era um tempo dos juízes. Vocês se lembram de como nós observamos o tempo dos juízes, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, cada um fazia o que lhe parecia melhor. E isso fez com que eles vivessem um tempo de absoluta anarquia, caótico. E Rute se dá justamente nesse tempo. E mais do que isso, ela compõe uma história também de pessoas de Belém. E se você se lembrar, o livro de Juízes termina com 2 histórias envolvendo pessoas de Belém. O levita de Belém, que foi chamado para ser o sacerdote de uma família, no capítulo 17, e a concubina de Belém, que acabou sendo assassinada e foi um grande escândalo em Israel. E aqui a gente tem uma família de Belém. Os comentaristas gostam de chamar isso de trilogia de Belém. São 3 histórias. São 3 contos, são 3 narrativas sobre personagens de Belém. Uma cidade muitíssimo importante, como nós sabemos, porque vai ser chamada a cidade de Davi, justamente de onde remonta o rei mais esperado de Israel. O enredo do livro, então, ele tem um tema principal, que é como a graciosa
salvação de Deus livra a família de Elimeleque da extinção, não permite que ela acabe, e também o surpreendente destino dessa família, que remonta à monarquia de Davi. Agora, existe um aspecto, um assunto, isso é muito importante, uma promessa de Deus para nós, nesse livro, que é um tema da teologia bíblica inteira, que é como Deus preserva a semente da mulher, o povo da promessa, o povo da aliança, frente às oposições que eles enfrentavam diante da semente da serpente. Desde o Éden, nós temos dois tipos de seres humanos convivendo. Aqueles que estão em aliança e em pacto com Deus e aqueles que não estão em aliança e em pacto com Deus. E por toda a Bíblia parece que sempre a semente da serpente, ou como a gente gosta de chamar, a cidade dos homens, parece prosperar, parece crescer e cresce para cima da cidade de Deus, que sempre é pequena, sempre parece que está a um fio de desaparecer, como aqui. Elimeleque, membro do povo da aliança, tempo de fome, de pobreza, sai da terra, vai habitar num outro lugar, morre ali, seus 2 filhos morrem, sem herdeiros, sobram 3 mulheres. É a desgraça. E o que nós temos aqui, o que eu tenho chamado de a cidade de Deus em meio à cidade dos homens, é como que Deus tem preservado o seu povo ao longo do tempo, e essa é mais uma história da preservação e da salvação do seu povo. É o Evangelho em Ruth. Através de uma série de estruturas literárias, o autor de Ruth, que a gente não sabe muito bem quem é, algumas tradições falam que é Samuel, mas alguns relatos aqui remontam a muito tempo depois que Samuel morreu, então muito provavelmente é alguém ali da corte real de Davi que escreveu e que tinha acesso a determinados dados da sua família. E ele faz algumas ligações intencionais para que os leitores tivessem conexões naturais da história de Ruth com a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você já viu essa história aqui? Houve fome na época de Abraão e ele pegou Sara e desceu para o Egito. Houve fome na época de Isaac e ele também pegou sua esposa e desceu para o Egito. Houve fome na época de Jacó, ele pegou suas esposas e desceu. Vejam que sempre há um tema de fome, esterilidade das mulheres, elas eram estéreis, não tinham filhos, a integração de estrangeiros no meio do povo de Israel, são todos temas recorrentes e que reaparecem aqui, fazendo de Ruth uma espécie também de mãe fundadora de Israel, das 12 tribos, como conectando ela às outras 2 mães que deram à luz às 12 tribos de Israel. E com essa ligação intencional, o autor nos dá o grande tema do livro de Ruth, que a gente vai explorar nas próximas semanas, que é a continuidade histórica e teológica entre os patriarcas e as promessas que Deus fez aos patriarcas e a Davi e a monarquia de Davi. Da mesma forma que Juízes era uma espécie de texto político para fomentar, para fundamentar a monarquia de Davi, Ruth também é. E ela liga a história da família de Davi à história dos patriarcas. A providência de Deus que trouxe Israel e tirou Israel e caminhou com Israel e levou Israel até a monarquia de Davi, quando muito provavelmente as pessoas estavam lendo o livro de Ruth. Como que o reino de Davi é sucessor daquele plano, da promessa de Deus, da origem de Deus. Em suma, ele é um livro político. Então, o autor pinta uma história bonita, singela, de uma mulher, na verdade, de várias mulheres. É muito interessante como o livro de Ruth tem as mulheres como protagonistas, ora para o bem, ora para o mal. E que, com o passar do tempo, Deus vai trabalhando no cotidiano delas, conduzindo, aparentemente por coisas aleatórias. Deus não aparece tanto de maneira tão definitiva aqui no livro,
mas ele vai conduzindo o seu povo e mostrando que ele nunca o desamparou. E que contraste que existe entre a apostasia de Israel no livro de Juízes e a fidelidade de Ruth no livro de Ruth. Como que o Senhor usa uma mulher gentia, uma mulher que não era do povo de Deus, uma moabita, para silenciar os israelitas e para lhes trazer uma promessa de fé. Portanto, o livro de Ruth é um livro sobre como que Deus age na vida humana, no progresso da redenção. E os primeiros 5 versículos que nós lemos, depois que a gente entende esse panorama, eles servem como se fosse uma moldura para a história. Eles enquadram a história da ação de Deus nessa circunstância do povo. O contexto histórico que Deus toma como palco para o seu drama, para as suas entradas e saídas, é de escassez na cidade de Deus, faltou comida na cidade de Deus, e uma fuga de membros da aliança, de cidadãos da cidade de Deus, para a cidade dos homens. São 2 quebras fundamentais das promessas de Deus. Vocês se lembram que Deus, quando chegou a Abraão, ele prometeu uma terra que manava leite e mel, ou seja, de fartura, que eles não precisariam nunca mais peregrinar, teriam uma terra. E aqui o texto começa falando que havia fome na terra da promessa. E essa terra que não estava manando leite e mel, fez o povo escolhido, o povo eleito, não querer mais habitar ali. E habitar em outro lugar. Portanto, a gente pode dizer que o tema dessa passagem e do sermão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a falta de fé do povo de Deus na busca de refúgio nas cidades dos homens. Como que o povo de Deus mostrou falta de fé quando ele buscou refúgio, auxílio, socorro nas cidades dos homens. Uma aparente crise na promessa de Deus da terra gera uma crise numa família, a semente, que quase é dizimada se não fosse o cuidado de Deus. E a pergunta então que nos resta é: o que esse texto nos ensina sobre isso? O que esse texto nos ensina sobre falta de fé? O que esse texto nos ensina sobre nós buscarmos refúgio, socorro, fora da aliança de Deus em tempos difíceis? O que o texto nos ensina, o que nós aprendemos sobre falta de fé no povo de Deus em busca de refúgio na cidade dos homens? A gente pode resumir que a falta de fé do povo de Deus, que busca refúgio fora da aliança, é um sinal de incredulidade, é um sinal de desobediência e é um sinal de juízo de Deus. Quando o povo, quando os cidadãos do reino de Deus, da cidade de Deus, habitando na terra que Deus havia prometido que lhes daria, eles buscam auxílio, refúgio e socorro fora, eles demonstram cabalmente incredulidade, desobediência e juízo. E eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês. Em primeiro lugar, ela é um sinal de incredulidade. Veja o que diz de novo o versículo 1 e 2 da sua Bíblia. Na época em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi peregrinar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. O texto começa lembrando o tempo dos juízes. Fala, olha, no tempo em que os juízes julgavam, houve fome. Um período de infidelidade a Deus, de quebra da aliança, em que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E, consequentemente, uma vez que eles quebravam a aliança de Deus, haviam consequências dessa quebra. Haviam maldições decorrentes. Se você pega o livro de Deuteronômio, no capítulo 26, aonde fala sobre as maldições, se o povo quebrasse a aliança, escassez e fome era uma dessas. Então, o povo estava vivenciando juízo como uma das maldições da desobediência de Deus. E eles, então, como era típico do tempo dos juízes, manifestaram incredulidade. A gente vê incredulidade aqui em não acreditar que teria pão na casa do pão.
Porque Belém, a palavra Bethlehem, ela significa em hebraico, literalmente, casa do pão. Veja o que o texto está dizendo, o hebraico é bonito por causa disso, os nomes, eles sempre dizem coisas. A gente vai ver os nomes aqui de Noemi, de Elimeleque. É como se ele dissesse, no tempo em que os juízes julgavam, houve fome, faltou pão na casa do pão. Parece um paradoxo, não é? Um contrassenso. As eventuais fomes que vinham sobre o povo, mas que não deveriam fazer o povo duvidar, não deveriam ser sinal de incredulidade, porque nós vamos ver no versículo 6 que Deus prosperou de novo Israel. E prosperou todo mundo que estava lá. E por que Elimeleque saiu e o povo ficou? E o que aconteceu que não tinha pão e depois teve pão? Caiu do céu? Não. O povo perseverou ali, teve fé nas promessas de que aquela era a terra onde eles deveriam estar. Elimeleque não. Elimeleque saiu. Elimeleque, quando ele sai da terra, ele está de maneira incrédula, querendo resolver uma luta fora das promessas de Deus. Ele está deliberadamente dizendo, eu vou tentar resolver o problema aqui da minha família fora dos arraiais do Senhor. Parece muito honesto, parece muito justo. Ele falou assim, um homem de família, Pedro, tinha fome, ele pegou o povo dele e foi procurar comida. Ele tinha família para cuidar, ele tinha mulher, 2 filhos. Só que ele não é um homem de família qualquer. Ele é um cidadão do reino de Deus. Ele tem uma forma de viver guiada pela fé e não guiada porque parece reto aos seus olhos. E da mesma forma que na época dos juízes nada era feito para a glória de Deus, não tinham confiança na sua providência, aqui também Elimeleque prova que era incrédulo. E a incredulidade dele também mostra como ele não acreditava, como ele era incrédulo de que Deus era rei. Existe um outro contrassenso nesses primeiros versículos, além de dizer que houve fome na casa do pão, Elimeleque é um nome hebraico que significa meu Deus é rei. Então veja, o que o texto está dizendo? Na época que os juízes julgavam, uma época de incredulidade, uma época de quebra da aliança, houve fome na casa do pão. E um homem chamado Meu Deus é Rei, pegou sua família e saiu dos territórios do seu rei e foi procurar auxílio fora de Israel. É isso que o texto está dizendo. Olha o absurdo. Muito provavelmente, Elimeleque recebeu esse nome dos seus pais como uma clara convicção de que a monarquia, o reinado sobre Israel, vinha das mãos de Deus. Não eram dos juízes. Inclusive, essa é uma declaração, o nome de Elimeleque, os comentaristas dizem que é uma declaração da própria teologia de todo o livro, que vai culminar no rei Davi, de que, na verdade, nosso Deus é rei. Mas isso não foi suficiente para permanecer ali na terra. Isso não foi suficiente para ele ter fé, saber que o seu Deus era rei e ficar ali na terra do rei. Será que o Deus de Israel não poderia prover as suas necessidades? Será que ele ia trocar o Deus de Israel pelo Deus de Moabe, Quemosh, uma divindade absolutamente distinta de Deus revelado nas Escrituras? Era uma das divindades que exigia sacrifício humano. Crianças eram mortas no altar de Quemosh. E Elimeleque, que diz que o meu Deus é rei, sai da terra do rei. É irônico, não é? E quando a gente tenta entender isso e aplicar à nossa vida, alguém cujo Deus é rei, fugir dos territórios desse Deus com medo de fome. Claramente isso é um sinal de incredulidade, mas que não é exclusiva de Elimeleque e da sua família. Como nós, muitas vezes, reproduzimos sobre as mesmas estruturas essa mesma incredulidade. Quando nós, que nos chamamos discípulos de Cristo, também reconhecendo que Ele é o nosso Rei, fugimos das suas promessas, dos seus arraiais, da obediência da sua palavra, tentando resolver as nossas lutas e as nossas dificuldades fora dos parâmetros e dos paradigmas que Deus nos dá. A lição desse texto para nós, que é perene, é que todas as vezes que membros da aliança de Deus, eu e você,
quando a gente tenta resolver os nossos problemas, a fome, a dificuldade, a escassez, sem acreditar e perseverar nas promessas de Deus, nós estamos dando um sinal claro de incredulidade, de que Deus nos sustenta, de que Ele é o nosso Rei e de que nós facilmente o trocamos por outras divindades. Essa é a primeira lição do texto. Mas, em segundo lugar, além de ser um sinal de incredulidade, é também um sinal de desobediência. Veja o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela foi sozinha com os 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Para além do fato deles terem saído de Israel e ido para Moabe, isso já era uma desobediência, uma incredulidade, eles também não só peregrinaram por algum tempo, como diz o texto, mas eles habitaram ali, eles permaneceram em Moabe. E mais do que isso, eles não só habitaram e permaneceram ali, mas eles também deram seus filhos em casamento com as moabitas e viveram ali 10 anos. Eu me lembro sempre dos relatos temporais que Juízes dá, de que fulano esteve sobre a escravidão dos inimigos de Deus por tantos anos. É o que o autor também está nos mostrando aqui. E existe um princípio no livro de Juízes, que eu sempre repetia, que vale também para Ruth. Juízes é uma espécie de sermão de Deuteronômio. É como se em Deuteronômio fosse o texto base para as explicações do livro de Juízes e também do livro de Ruth. E o que está acontecendo aqui é claramente uma desobediência aos termos da aliança que estavam presentes ali no livro de Deuteronômio. Primeiro, uma desobediência quanto ao socorro que Deus havia prescrito para Israel. Há um texto em Deuteronômio 23, se você puder abrir sua Bíblia, que é uma clara declaração para a gente ter dimensões do que Elimeleque estava fazendo aqui. Deuteronômio 23, 3. Uma prescrição clara de Deus, de uma coisa que eles não deveriam fazer. E Elimeleque fez exatamente. E para vocês entenderem quão grave era a insubordinação de Elimeleque e a sua incredulidade. Deuteronômio 23, 3 diz assim: nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Até a sua 10ª geração jamais entrará na Assembleia do Senhor. Porque não saíram com pão e água para vos receber no caminho quando saís do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor e de Peteor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas o Senhor, teu Deus, não quis ouvir Balaão, mas trocou a maldição por bênção, porque o Senhor, teu Deus, te amava. Não procurarás nem paz, nem prosperidade para eles, durante todos os seus dias, até o fim. Havia uma estipulação clara da lei de Deus para não buscar refúgio, paz e prosperidade, aliança com Moabe. Porque Moabe, Números 22, narra isso, quando Israel saiu do Egito e peregrinava no deserto, ela não foi hospitaleira com Israel, ela não chegou com pão e água. Mas, ao contrário, contratou Balaque. Na verdade, Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para poder profetizar contra Israel. Só que Deus, porque amava Israel, era o Senhor da aliança, tinha pacto com eles, transformou a maldição em bênção e os prosperou. E o que Elimeleque está fazendo? Desobedecendo e buscando socorro aonde historicamente nunca os socorreram. E mais do que isso, aonde Deus havia dito para não buscar socorro, eles não tinham te dado pão. E quando faltou pão, eles simplesmente vão buscar socorro em Moabe. Elimeleque busca exatamente refúgio ali, em clara desobediência a Deus. Mas tem uma outra desobediência aqui, que é quanto ao casamento. Os israelitas não eram proibidos, eles eram proibidos de se casar com estrangeiros, eles não podiam se casar com estrangeiros. E Moabe, além de não ser um lugar para se buscar refúgio, prosperidade, pão, era o pior lugar que você podia buscar esposas, maridos.
Moabe, o povo moabita, surgiu de uma história muito feia em Israel, das duas filhas de Ló, que estavam numa caverna com o seu pai, fugindo de Sodoma e Gomorra, da destruição, depois que a sua mãe havia virado uma estátua de sal. Elas vendo ali que só tinham o seu pai e que não teriam mais herdeiros, novamente o tema da esterilidade das mulheres, elas falaram assim, vamos deitar com o nosso pai para ele nos dar filhos. Você se deita primeiro, eu me deito depois. Elas foram, embebedaram o pai, dormiram com o pai e nasceu os moabitas. Então, um moabita, para o povo de Deus, era sinônimo de quebra da aliança, de juízo, de incredulidade, de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E, historicamente, o povo continuou nessa mesma posição, como o texto mostra aqui. A origem de Moabe determina o seu destino e os seus filhos de um incesto, desertores da aliança. E o autor quer lembrar exatamente isso, porque Elimeleque, além de ter ido buscar refúgio naquela terra, deu seus 2 filhos em casamento a 2 mulheres de Moabe, como as filhas de Ló. E há um terceiro ponto aqui interessante, ainda nesses 2 versículos, sobre a quantidade de tempo de moradia. Diz o texto que eles foram buscar um auxílio temporário e passaram 10 anos ali. Mostrando claramente a sua desobediência prolongada. Tornou-se uma moradia duradoura e não alguma coisa temporal. Quando a gente pensa o que isso significa para nós, quando nós entendemos o que isso significou e o que ainda significa, quando nós buscamos refúgio fora do Senhor, quando nós o desobedecemos, quando nós buscamos felicidade, realização pessoal fora do Senhor, ou às vezes quando a gente busca até um casamento fora do povo do Senhor, isso é sinal, além de incredulidade, de Deus nos realizar, nos satisfazer e nos suprir dentro da sua aliança, como também prova de desobediência continuada. Desobediência de onde vem o nosso socorro, desobediência de onde vem o nosso refúgio, desobediência de onde vem a nossa realização. Elimeleque foi claramente, sistematicamente desobedecendo cada um desses pontos, fazendo com que a história da sua família colhesse as consequências disso. E esse é o terceiro e último ponto para a gente terminar. A falta de fé do povo de Deus em busca de refúgio fora da aliança é um sinal de incredulidade, de desobediência, mas de juízo. Veja o versículo 5. Malom e Quilion também morreram, de modo que a mulher ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. O texto termina claramente com uma cena de juízo. Aquilo que era para ser temporário tornou-se estável. Aquilo que estava dentro dos planos e aparentemente dentro do controle de Elimeleque, saiu do seu controle. Está tendo fome aqui, então para a gente sobreviver, vamos ali para Moabe. E o que acontece em Moabe? Ele morre. E o que acontece com seus filhos? Morrem. Sem deixar herdeiros. Não há sobrevivência. Na tentativa de controle, de dar um jeito, de resolver as coisas fora da aliança de Deus, termina em morte. As mulheres estão expostas, mais uma vez, lembra-se que Juízes sempre, a degradação dos homens, a falta dos homens não obedecerem à aliança, não serem homens fiéis e frutíferos, no interior da aliança, sempre colocou as mulheres em exposição. E aqui o texto, inclusive, nem a chama mais de Noemi. Se na sua Bíblia está Noemi, é equivocado. O texto hebraico chama ela de mulher. A mulher ficou sem marido e sem filhos, numa terra estranha, numa terra em que ela não era protegida, numa terra em que ela era estrangeira. Você sabe o que valia uma mulher sem marido e sem filho numa terra estrangeira? Nada. Nada. A possibilidade dela ser abusada, a possibilidade dela ser violentada era altíssima. Como ia acontecer, inclusive, dentro do povo de Israel com Ruth, como nós vamos ver no capítulo seguinte, que também era uma estrangeira dentro de um outro povo. E Boaz a protegeu. Aqui Noemi não tem proteção. E além de morte e exposição das mulheres, esterilidade da família. Não tinha mais possibilidade de gerar filhos. Acabou. A família de Elimeleque acabou.
E quando a gente entende isso aqui, sobre buscar fora da fé, fora da aliança, refúgio, sobrevivência, prosperidade, isso é sinal de juízo, meus irmãos, sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque não existe posição neutra diante de Deus, nem por um momento sequer. Não existe temporariamente. Não existe nenhuma manobra que a gente faça que a gente fala, temporariamente, eu vou suspender aqui minhas obrigações que eu tenho diante de Deus, para dar um jeito aqui na minha vida, para organizar aqui minha família, para dar um jeito aqui nessas circunstâncias que estão do meu controle. Eu só preciso de um tempinho. Elimeleque pensava exatamente isso. Só que não existe posição neutra diante de Deus, nem temporariamente. Elimeleque escolheu deliberadamente se opor a Deus, abrir mão de estar na terra de Deus, com o povo de Deus, debaixo dos mandamentos de Deus. Ele deliberadamente quis quebrar a aliança. E quem quebra a aliança está debaixo da ira de Deus. E quem está debaixo da ira de Deus colhe o quê? Juízo. As consequências disso são claras, o salário do pecado é a morte. Portanto, para concluir, e nós vamos concluir assim mesmo, trágico e sem final da Disney, é que o livro de Ruth começa com um fracasso de fé do seu povo, em busca de refúgio fora da aliança, nas cidades dos homens. E ele é para nós ainda hoje um alerta claro de que sempre que a gente também, com medo de morrer, com medo de passar fome, com medo de não ser realizado, com medo da nossa família não frutificar, com medo da gente não frutificar, e a gente busca fora do Senhor resolver os nossos problemas, isso sempre será, sempre, sinal de incredulidade, sinal de desobediência e sinal de juízo. Não tem outro nome. Não é responsabilidade de um pai pela sua família, não é busca e autonomia, tomar a vida, as rédeas da vida com as próprias mãos. Sempre vai ter 3 nomes feios de incredulidade, desobediência e juízo. Nunca vai soar bonito, porque a gente vai estar sempre em oposição a Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. E a história de Ruth só não termina assim, e a história de Noemi só não termina assim, ainda vai piorar um pouco, mas só não termina assim, porque Deus, que era o agente da aliança, zela pelas suas promessas, como ele sempre fez. Porque ele não permitiu que faltasse pão em Belém, como a gente vai ver no versículo 6 mais tarde. Simplesmente voltou a ter comida lá. Elimeleque não precisava ter saído de lá. Elimeleque não precisava ter sido incrédulo. Não precisava ter sido desobediente. Não precisava ter experimentado o juízo de Deus. Não por causa dele, mas por causa do Deus que ele carregava o nome, inclusive, que era rei. Israel tinha um rei e era o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho em Ruth, de que Deus sempre, independentemente da nossa incredulidade, independentemente da nossa desobediência, independentemente do juízo que incontornavelmente nós vamos receber caso permaneçamos na incredulidade, na desobediência, Deus ainda permanecerá rei, Deus ainda será o Altíssimo, como nós lemos no começo do culto, e digno de ser reconhecido, digno de fé, porque as suas promessas vão continuar se cumprindo, mesmo que pareça que está fora do controle e que a gente tente colocar sob o controle das nossas mãos, Deus é quem é rei e não nós.